Olá, Tia Bel na área. Vamos responder as atividades? Então, vamos responder a questão de número 1. Qual a diferença entre função do primeiro grau e função do segundo grau? Bom, pessoal, nós estamos estudando, sobre função do primeiro grau e função do segundo grau. Então, a essa altura, você já tem que saber definir ambas as funções, tá? Tia Bel vai dar uma ajuda aqui para vocês. Aqui, vocês têm que responder com as palavras de vocês. Eu vou montar uma explicação e vocês montam aí, de acordo com o que vocês entenderem, em cima dessa minha explicação, tá? Então, vamos lá. Vamos começar falando da função do primeiro grau? Porque que é a diferença do primeiro grau com a função do segundo grau. Gente, o próprio nome já diz, né? Aqui, ó, é uma função do primeiro grau, função do segundo grau, onde a do primeiro grau, ela é definida com f de x igual a ax mais b, certo? Por que que ela é função do primeiro grau? Porque aqui nessa incógnita x aqui, ó, vocês viram que não tem nenhum expoente aqui em cima? Isso significa que a função do primeiro grau, a incógnita x, tem grau 1. Deixa eu escrever aqui, ó. A incógnita x tem grau 1, certo? Agora, vamos diferenciar a função do primeiro grau com a função do segundo grau. A função do segundo grau, ela é escrita assim, ó, f de x igual a x elevado a 2 mais bx mais c, certo? A do segundo grau, a definição dela, você escreve a sua expressão dessa forma. Aí, ela é do segundo grau, porque aqui tem grau 2, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a incógnita x possui grau 2, certo? Então, uma das diferenças entre as funções é essa, tá? A função do primeiro grau é incógnita x, né? Com grau 1, e a função do segundo grau com grau 2. Agora, se for com relação ao gráfico, deixa a tia Bel escrever aqui, ó. Se for do gráfico, olha eu escrevendo errado aqui. Aí vai ser assim, ó. A função função do primeiro grau é uma reta e a do segundo grau é uma parábola. Mas não precisa colocar isso tudo não, tá? Aí vocês vê aí, montam uma respostinha simples aí, tá? Isso aqui é só um geralzão que a tia Bel tá mostrando pra vocês, da diferença da função do primeiro grau e do segundo grau, tá ok? Vamos para número 2. Dê exemplo de expressões da função do primeiro grau e da função do segundo grau. Esse exemplo de expressão, por exemplo, a do primeiro grau tem que ter essa cara aqui, ó. E a função do segundo grau tem que ter essa cara aqui. Então, eu vou dar exemplo, gente, mas vocês podem criar o de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplos de função do primeiro grau. Do primeiro grau. Bom, a tia Bel disse que tem que ter essa cara, não é? Então, vou colocar f de x igual. Aí, no lugar desse a, é qualquer número real que não seja zero, tá? Pode ser positivo, pode ser negativo. No lugar desse a, você pode colocar qualquer número. Por exemplo, eu vou colocar um 2, então vai ficar 2x. Aqui, mais é da expressão, mas aí se o b for negativo, aqui pode ser menos, tá? Então, por exemplo, se o b for um menos 2, então ao invés de eu colocar mais 2, eu coloco menos 2. Aqui já é um exemplo, tá vendo? Aí, tudo que você fizer com essa cara aqui, ó, só mudando os números, vou dar mais um exemplo aqui. Pode ser f de x igual, vamos colocar aqui,
é 3x mais 4. É outro exemplo, tá vendo? Agora, vamos dar exemplo de função do segundo grau. Função do segundo grau, certo? Aí tem que ter essa cara aqui agora, ó. O A pode ser um número real, o B aqui pode ser um número real, só que aqui não pode ser zero, tá, gente? Não esquece disso. Na definição de qualquer função, tanto dessa como dessa, esse A aqui nunca pode ser zero, tá? Pode ser qualquer outro número, menos zero. Aqui pode ser qualquer número, inclusive zero, tá? E aqui também, tá bom? Eu vou dar um exemplo de uma dessa aqui, vocês criam de vocês. Então, tem que começar com f de x igual... Aí, ó, no lugar desse A, vou colocar um número negativo agora. Vou colocar menos 5x ao quadrado, tá vendo? Mais bx, pode ser um número positivo, como pode ser um negativo. Vou colocar agora, vou deixar só menos x. Menos x, e no lugar do mais c, eu vou colocar um número positivo, mais 1, tá? Vou colocar mais 1. Aí, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Aí, vocês podem criar o exemplo aí de vocês, desde que vocês não somem com esse x ao quadrado, tá, gente? Vocês colocam qualquer número junto com x ao quadrado, aí vocês colocam um número com um coeficiente para x, deixei só ele valendo 1, e qualquer número aqui, que já é um exemplo. Aí, vocês criam outro de vocês. Vamos para a próxima questão? A número 3 diz assim, ó, como são denominados os eixos x e y no plano cartesiano? Gente, plano cartesiano é esse gráfico que vocês fazem, onde a gente tem aqui, ó, valendo y e valendo x. Aí, a questão quer saber como que é o nome do eixo y e o nome do eixo x. Uai, tia Bel, tem outro nome? Tem, gente, tem outro nome. O eixo y ele é chamado de eixo das ordenadas, tá? É esse outro nome aí, ó. Esquece disso não, tá? Eixo das ordenadas. E o x chama eixo das abscissas, tá bom? Olha que fácil, hein? Vocês nunca mais vão esquecer que o x chama eixo das abscissas e o y eixo das ordenadas. Pronto, é só isso. Só isso, tia Bel? Falta dar um curte no meu vídeo, tá, gente? Se inscreva no meu canal, compartilha com os coleguinhas, ativa o sininho de notificações, que a tia Bel, ó, sempre está aqui ajudando vocês.